Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, no primeiro momento ali, a primeira cena que aparece é o comandante Masaki. Aí ele tá no pátio ali, não sei se é no departamento da polícia, enfim, uma residência ali. E ele tá cuidando, tratando ali os cuidados diários que se tem com um cão policial, na verdade. É um cachorro que está aposentado, o Alec, que é um cachorro de... digamos assim, eu vou usar o termo muito entre aspas, é um cachorro que caça bombas, um cachorro para esse tipo de operação. E ali tá o sobrinho do Masaki ali vendo o cachorro, ele adora o cachorro, na verdade. E a mãe dele diz, meu filho, por que tu não aproveita o dia hoje? E aí o Masaki diz, não, mas ele adora o Alec. Ele gosta do cão, ele sempre vem ver o cão. Tá, e nesse momento ali, o cachorro, ele sai, de uma certa forma, ali da atenção do Masaki e do seu sobrinho, e ele vai ali por entre as moitas ali e ele chega até o portão. O cachorro percebe alguém estranho. E aí ele late, enfim, e o Masaki vai atrás. E aí ele vê ali, ele tem a visão de um homem jaqueta escura, boina, enfim. E ele, que estranho aquilo ali, ele suspeita de algo, enfim. Tá, e o homem se retira. Chega a Hisai, ela tá pronta pra sair com o Minoru ali, que faz tempo que ela não sai com o Minoru, enfim, sabe, sempre que tem as operações mais, talvez mais discretas, por assim dizer, a Hisai ela fica encarregada de atender. E nesse momento, o chefe Masaki liga pra ela e diz, olha, tem um caso que tu preciso que tu veja, enfim. E aí a Hisai chega lá, conversa no departamento, e aí ele diz, olha, eu preciso que tu investigue essa pessoa, enfim. E aí o Ryuma diz assim, não, chefe, nós podemos resolver isso, enfim. E ele diz, não, eu faço questão que o caso seja resolvido pela Hisai. E tá, a Hisai sai a investigar esse homem, ela tem a foto dele ali. E aí tem uma hora na via pública ali, numa viela ali, o homem tá vindo de lá, a Hisai se esconde num poste, ela olha a foto e ele, enfim. E o homem tá vindo, ali a princípio ele não percebe a Hisai, e aí tem uma hora que ele tá fumando, ele joga o seu cigarro no chão. Depois ele entra numa outra travessinha. A Hisai vai, pega o cigarro dele, com cuidado, né, enrolado num papel, para depois analisar. E ela ainda persegue o homem, e o homem tá num apartamento ali, e lá de cima de outro prédio, a Hisai começa a fotografar. E aí tem as fotos dele ali mexendo num determinado material. E esse homem, ele vê uma manchete de jornal que fala sobre o cão aposentado, né? O cachorro aquele que o Masaki estava cuidando, cão bomba, enfim. E ele diz, que ali teve momentos de glórias da operação do cão, enfim. E ele quer destruir o cão e ele desenvolve para o cão ali uma coleira com uma bomba. Tá, chega lá no Inspector, aí são analisadas as coisas. E nesse episódio, assim, duas coisas que aparecem, essa é a primeira, depois tem uma outra ali. O Inspector aqui, ele foi gravado na década ele é de 1990, né? O Cybercop é dos anos 80, ele é de 1990. O que o Maddox faz aqui, o computador faz ali,
sempre essas séries foram, digamos assim, um prenúncio do que acontece hoje, devido à tecnologia que temos hoje. Mas o que o Maddox faz ali, claro, hoje qualquer computador praticamente faz, com toda essa tecnologia que se tem. Mas o que ele faz naquela época é para demonstrar o potencial do computador, enfim, da polícia. E aí tá, é analisado o cigarro ali no Maddox, o Maddox a, o toco de cigarro, o pedaço de cigarro que a investigadora Rissai pegou, não, digamos assim, não dá para tirar provas. Por quê? Porque esse homem não teve como identificar ali as digitais dele. Ou seja, ele disfarçou suas digitais. Aí eles dizem, ele deve ter usado alguma droga para fazer isso, enfim. Eu não sei, ele usa luvas, enfim, seja lá o que for. Mas não teve como identificar as digitais dele. Mas aí no momento ali, isso na análise do cigarro. No momento das fotos, daí o Maddox chama, olha, vejam as fotos, enfim. E aí nas fotos ali, o Maddox mostra que ele está preparando, ele está usando materiais ali específicos para a bomba. E tem um material plástico ali que diz que potencializa mais a bomba, enfim. E aí ele tá ali, mostra ali todas as fotos da Rissai, e o Maddox mostra ali, analisa, ele está mexendo com materiais explosivos. Como se ele fosse digamos assim, especialista, um artífice em bombas, enfim. Tá, aí o chefe Masaki, ele suspeita que esse homem, que hoje ele tem um nome, Goryu Kotami, ele seja um antigo criminoso com outro nome que participou, que realizou ali tentou realizar um atentado contra um trem de passageiros. E aí ele relembra e diz, olha, Rissai, eu trabalhei com o teu pai, Koyama, investigador Koyama, enfim. E aí o Masaki relata que, aí é uma lembrança dele, ele contando, que esse homem, que é o suspeito, que pode estar com outro nome, ele tinha instalado uma bomba como é que eu vou usar o termo ali? Ao lado do trilho do trem, mas aí tu tem que imaginar assim, o trem quando ele está andando na elevada ali, enfim. Como se fosse naquela passarela elevada, enfim. E aí tá, o pai da Rissai, ele vai desarmar, ele vê aquilo ali e ele diz assim, pai, eu tenho que desarmar essa bomba, senão o trem vai explodir. Enfim, claro, o cachorro já tinha identificado a bomba, enfim, a bomba tá lá em cima. O pai da Rissai sobe as escadas ali, vai ali perto eu vou usar o termo passarela, tá legal? Do trilho do trem. E falta pouco pra bomba explodir. E ele diz, ele tenta ali desarmar a bomba e ele não consegue desarmar. Aí ele vem assim, o Masaki diz pra ele, isso é uma lembrança do Masaki, ele diz, olha, Koyama, não vai dar tempo, enfim. Ele diz, não, mas se eu não fizer isso, muitos irão morrer. Porque daí ia explodir ali, o trem provavelmente ia cair, enfim. Ou explodir no próprio trem, enfim, morreriam várias pessoas. Aí ele solta a bomba que está anexa ali, e ele coloca, ali mostra mais ou menos assim, no seu casaco, e aí ele cai com a bomba. E mostra, a bomba explode, ele morre. É como diz o Masaki assim, ele se sacrificou, porque senão muitos morreriam no trem. Mas o engraçado, né, é que ele morre com a bomba ali, teoricamente, né, no nosso imaginário pelo menos. Se a bomba explodiu perto de ti, teu corpo pode se despedaçar. E no caso ali, não despedaçou. Tanto é que depois o Masaki vai ver. Enfim, chega perto dele ali. Mas aí o Masaki, nesse momento aí o Koyama cai ali.
E o cachorro, o Alec, vê o criminoso, enfim, e ele entra, de uma certa forma, numa disputa com o bandido. Tem uma hora que o bandido cai e o cachorro morde o rosto do bandido. E aí ele fica com ferimento no rosto, enfim. Depois ele começa a jogar, ele tem o rosto ferido, e depois ele começa a arremessar bombas contra o cachorro. E aí o massacre entra em ação, Alec, cuidado, enfim. E ele dispara contra o bandido e tem uma hora, o bandido daí foge. O massacre vai ver o pai da Rissai. Bom, enfim, ele está morrendo ali, ele explodiu a bomba, enfim, morreu. Tá. Nisso, somado isso ele contou. E por causa das fotos que a Rissai tirou ali no prédio, dele mexendo com materiais explosivos, isso levou o massacre a acreditar que aquele homem ali, ele seja, esse Kotami, seja o Kozawa, se eu não me engano o nome, mas enfim, seja o mesmo bandido que fugiu pro exterior, com outro nome, e voltou para o Japão. Claro, não tá com o nome original dele. E ele é esse especialista em bombas, que ele seja talvez o mesmo homem que matou o pai da Rissai. Mas ele disse assim, olha, eu não posso prendê-lo sem provas. Então ele diz a Rissai, investigue para ver se ele for o mesmo homem, daí nós iremos prendê-lo. Aí entra uma questão aí um pouco sentimental, que a Rissai, de uma certa forma, ela vai vingar a morte do investigador Koyama, o pai dela. Só antes disso, tem nessas lembranças que o Masaki fala do investigador Koyama, tem uma hora que ele lembra as palavras do investigador Koyama, que o investigador disse para ele assim, numa conversa deles, ele disse, olha, como quem diz assim, esses criminosos vão botar a sociedade em risco, enfim, vão criar muitos atentados, enfim, para matarem várias pessoas, óbvio. Levar a cidade a um caos. E aí o Masaki pergunta pra ele, olha, tá aí, tu tem alguma solução para isso? Como podemos resolver isso? E aí ele diz, olha, eu quero uma como se fosse uma operação, ele diz assim, algo que envolva socorro e emergência, ou agilidade e emergência, enfim. Aqui concilia investigação com emergência. Que tal? Você acha que vai funcionar? Ação simultânea de investigação com emergência. Chefe, então foi por isso que criou o Esquadrão Especial o Inspector? Sim. Aí é demonstrado a finalidade por que foi criado o Esquadrão o Inspector. Depois o Lima diz, questiona, chefe, o senhor criou o Esquadrão Inspector por isso, enfim, e ele confirma. Tá. A Rissai, ela vai investigar novamente o homem ali, mas antes disso, ela vai investigar o homem ali e ela tira novas fotos. Tem uma hora que ele está recebendo uma mala de dinheiro ali e ela consegue fotografar. Engraçado, né? Tá, a foto, a câmera não tem flash, mas claro, aqui no episódio ela faz barulho, mas será que lá ela fazia barulho? Ela fazia pô, o ladrão não percebe, enfim. Mas tá. E aí depois, as imagens, as novas fotos que a Rissai tirou, aí mostra mais um avanço do Maddox. Aí ele analisa as fotos, ele meio que, ele gira as fotos ali digamos assim, eu vou usar o termo em 3D, e aí analisa o crânio, enfim, e aí tem uma hora que ele há um destaque ali numa parte, num dos olhos, numa parte da face aqui, que foi a parte que ele foi mordido pelo cão. E aí o Maddox diz, olha, ele é o mesmo homem
No caso, ele é o assassino do pai da Hisai. O homem que fez aquele atentado ali que o pai da Hisai morreu. Enfim, e daí tá. Então resolvam isso, vão em busca dele, enfim. Tá. Num determinado momento ali, numa outra cena, o sobrinho do Masaki ele tá chegando em casa. Não sei se ele tá vindo da escola, enfim, seja lá o que for. E esse homem aí, ele tá com a mesma roupa ali, preto, enfim, vestido de preto. E ele chega e se apresenta pro sobrinho do Masaki e diz assim, olha, eu sou da polícia e a pedido do comandante Masaki, eu fiz uma coleira para o Alec. E a coleira vermelha é muito bonita, enfim, que ele diz, do Alec já está muito velho, enfim. E o garoto, então o garoto acredita, então o senhor é da polícia mesmo. E pega a coleira. E daí o rapaz se retira, esse homem se retira, e o garoto vai lá e coloca a coleira no cachorro. Quando ele bota a coleira no cachorro, aquilo ali é uma bomba. O cachorro já deve ter percebido que ele dá uns latidos. E depois o cachorro sai pela rua correndo. Nesse momento, o homem que tinha saído, ele tá indo para um lugar ali, e nessa hora tá vindo o carro do Ryuma ali, e o Ryuma percebe, é o Karazawa, enfim. E aí para o carro do Ryuma e o carro da Junko ali. Aí a Hisai sai, Esquadrão Especial Inspector, a Hisai estava no carro do Ryuma. Enfim, quando ele ouve a Hisai se apresentando como Esquadrão Especial Inspector, ele sai correndo. Enfim, e eles saem correndo atrás dele ali, entre os trilhos do trem. E aí ele começa a arremessar bombas contra os três. E aí o Ryuma diz, olha, vamos cercá-los de todos os lados. Vocês se separam assim em cada canto para cercá-lo. Ainda assim ele começa a jogar bombas. Tem uma hora que o Ryuma, a Junko, acerta uma das suas bombas ali com a sua arma, o Ryuma também acerta. Mas mesmo assim ele começa a arremessar bombas contra eles. E tem uma hora, lembra que naquele episódio anterior, aquele da filha que ajudava o seu pai, demonstra ali sempre aquelas explosões, o Fire saindo delas, enfim, escapando delas agilmente. E numa dessas cenas que ele está arremessando bombas ali, tem uma hora que ele arremessa contra a Hisai, e a Hisai ali, ela lembra o Fire, porque ela sai da explosão pulando assim, e aí automaticamente ela já está imobilizando, já cai em cima já consegue render o bandido ali, e consegue algemá-lo, enfim. De certa forma é a vingança dela. Tá. Aí nesse momento, ele tá preso, e o garotinho que botou a coleira no Alec, que foi enganado pelo bandido, ele diz assim, ele liga pro comandante Masaki e diz, olha, tio, eu coloquei a coleira no Alec, enfim. E aí o Masaki diz, não, mas eu não sabia de coleira nenhuma. E aí o garoto percebe, então eu fui enganado por ele, enfim. E o Masaki diz assim, tá, mas como esse homem se vestia? E daí o garoto dá a descrição. E aí o Masaki percebe, é o bandido. Que o Masaki já tinha suspeito, ele tá me vigiando, tem algo errado. Aí o Masaki entra em contato com o Ryuma responde do cara, olha, Ryuma, ele fez alguma coisa com o cachorro, faça-o confessar, enfim. E aí ele diz, olha, o cachorro eu coloquei uma bomba na coleira, enfim, e vai explodir em tanto tempo. Resta pouco tempo, meia hora se não me engano, enfim. E aí ele fala isso pro Masaki, olha, como quem diz, nós vamos morrer junto, enfim. E aí o Masaki diz assim, olha, se explodir num lugar movimentado pode ter pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, podem morrer. E óbvio, ao lado da delegacia ali, como se fosse um ponto central, inúmeras pessoas ali. E aí o Masaki desce, eu vou impedir isso, enfim, com as suas luvas. Ele desce ali e sai atrás do cachorro. Só um adendo, o cachorro quando ele saiu de lá, ele saiu correndo pelo pátio, e aí tem uma hora que o Ryuma chega lá pro biker, e o Harter, e aí não acha o cachorro, né? É difícil, o cachorro fugiu.
O Biker, lembra que eu sempre digo assim, tem aquela questão do robô humanizado, o robô que tem sentimentos, enfim, naquela, por exemplo, no episódio anterior do Esquadrão Fabend ali, ele demonstra indignação, como é que eles conseguem ser melhor que nós, enfim. Aqui, o Biker demonstra tem outra capacidade, e aí não é humana, daí no caso, daí é de um animal, porque ele chega assim, ó, ele chega na casinha do cachorro, eles estão ali, e ele cheira a casinha, como é que um robô vai cheirar, enfim, ele cheira a casinha, e aí ele já sabe qual é o cheiro do cachorro, daí a ideia é que ele tem essa capacidade, que ele tem o faro animal. E quando o Ryuma tá andando com ele no carro, ele tá dentro do carro do Ryuma ali, o Reiter tá procurando por cima. O Reiter, aí ele tá dizendo, olha, chefinho, o Alien que foi por aqui, porque eu tô sentindo o cheiro dele, o cheiro é novinho, enfim. Daí ele percebe pra onde o cachorro tá indo, ele diz assim, chefinho, em direção pra lá é a delegacia, enfim, ele tá andando pra direção da delegacia. E aí o Masaki percebe, o bandido quer explodir a delegacia com o meu cachorro, enfim. Tá, então esse demonstra essa capacidade, digamos assim, esse faro animal do Biker, porque, claro, nós humanos sentimos cheiros, quando chega perto de chega num local, por exemplo, alguém está preparando um alimento, tu sente o cheiro daquele alimento, enfim. Mas no caso aqui, de algumas coisas tu sente, alguns odores, enfim, tu percebe. Mas no caso aqui do Biker, como eles estão em busca do cão, e o cão tá muito distante, aqui o faro dele é o faro de um animal, que acho que é o cachorro. O gato eu não sei, mas o cachorro ele consegue a quilômetros de distância sentir o teu faro. Não sei se a tantos quilômetros, a muitos quilômetros, mas ele consegue sentir ele tem um faro muito aguçado, e isso o Biker tem, esse faro animal, né, nesse robô. Tá. Aí tá, o comandante Masaki foi ali pra impedir, enfim. E aí tem uma hora que o cachorro chega e ele vai de encontro ao cachorro. Alec, calma. Eu vou tirar essa coleira de você. E nesse momento o Maddox já tá contando o tempo lá, tanto tempo para a explosão, 15 minutos para a explosão, 10 minutos, enfim. E aí a coleira não quer abrir, e a coleira tá a bomba ali. A coleira não quer abrir, ele não consegue tirar. E o Ryuma chega ali com o seu carro, ali o Bike, e a coleira não quer abrir, Ryuma, enfim. Aí o Ryuma entra no carro, aciona o comando do Jacan, se transforma-se em Fire, enfim. Aí o Ryuma pega o cachorro e ele começa a correr com o cachorro. E aí, faltam 10 minutos pra explosão, o Maddox contando. Faltam tanto pra explosão. E aí chega uma hora que começa 1 minuto pra explosão. E tem uma hora que começa... E nisso o Ryuma, lembra que ele já demonstrou quando ele foi resgatar a menina lá naquela queda do prédio, ele já demonstrou ter uma certa agilidade. E aí ele tá correndo com o cachorro, meio que levando o cachorro ali, correndo, ele acha. E aí chega uma hora que chega na contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. E nisso ele já tinha dado por vários lugares. Lugares que não eram seguros para que a bomba explodisse. E aí tem uma hora que ele consegue, daí, contar essa contagem regressiva chegando nos finais ali, no 1 ali, ele encontra ali meio que um aterro, um terreno vazio ali, uma extensão de terra ali, um vazio, e ele vai com o cachorro ali, e aí demonstra ali que ele consegue soltar a coleira do cachorro, só não mostra ele arremessando. E aí fica, o que dá a entender que na verdade ele foi o cachorro, daí ele cai, ele se deita ali, é mais ou menos a ideia, pelo menos a impressão que dá. Que foi como o pai da Hisai morreu com a bomba, digamos,
em cima da bomba e ele não explodiu. Isso é extremo. Um humano teria que ter explodido. Tá, aqui o Fire ele tá revestido da sua armadura. E é como se ele estivesse em cima da bomba ali, tá? Explode e todo mundo fica olhando. Fire, enfim. Como se fosse, pá, ele deve ter morrido, enfim, todo mundo preocupado, enfim. E aí tá, vem aquela fumaça e depois aparece o Fire. Daí sempre tem aquela música, aquele som emocionante, enfim, nosso herói venceu. E aí ele vira, enfim, tá tudo bem. E o cachorro também tá vivo. O cachorro corre, enfim, em direção ao massacre, em direção a todos ali. E aí tá, tem toda aquela... Daí o Fire vem lentamente caminhando, enfim, e resolveu mais um problema. Depois seu capacete solta, enfim. E o Inspector, assim, resolve mais um problema. Salva ali o que o bandido tava querendo destruir a delegacia, envolver outros inocentes. E eles conseguem, como diz aqui o episódio, eles fazem... O Inspector sempre luta para defender a população. Enfim, e o Inspector resolve mais um problema.